Você que usa Discord precisa tomar cuidado. Por que eu comecei assim? Porque é uma coisa importante, tá? Se liga só num vídeo aqui que o João Sense, né? O João Sense fez um vídeo aqui pra gente, Chicolas. Ai, Chicolas. Que ele fala que você de casa pode ser, nós todos aqui, nós estamos no Discord, por exemplo. A gente pode ser processado por infantil. Você pensa, como assim? O Sense aqui vai explicar. Qualquer pessoa que usa Discord pode cair nisso. E ele vai dizer aqui o motivo, rapaziada. Caramba. Tem a ver aí com as novas regras que tá acontecendo e ele vai nos trazer aí o que vai ter de mudança aí pra você tomar cuidado. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou tratar de um tema muito sério envolvendo o Discord e que pode prejudicar muitas pessoas que utilizam o Discord de boa fé. Não tô falando das pessoas que utilizam o Discord pra cometer crime. Eu tô falando você. Eu uso só pra falar com o Francisco, mas nada. Utiliza o Discord de boa fé, não comete crime, você pode responder por crime só por estar utilizando o Discord. E eu vou te explicar tudo isso nesse vídeo. O que tá acontecendo é bem grave. Eu comecei a receber nos últimos dias alguns casos envolvendo pessoas sendo banidas do Discord por supostamente segurança infantil. Eu recebi 4 casos nesses últimos dias de pessoas que utilizam o Discord já desde 2016. E essas pessoas receberam um e-mail dizendo, olha, você violou aqui as nossas diretrizes por segurança infantil. E segurança infantil é uma coisa bem ampla, mas envolve, dentre elas, quando as pessoas começam a compartilhar pornografia infantil e aí o Discord bane por violação aos termos de segurança infantil. Só que é que agora eles botaram um robozinho lá pra regular isso. As pessoas que eu recebi nesses últimos dias, por volta de 4 a 5 casos envolvendo o Discord, elas falaram, olha, mas eu realmente não fiz nada. Olha só o motivo aqui que o Discord está dando, isso aqui é um absurdo, eu quero processar o Discord. E eu achei até... É motivo de processo, né? Tá lá o Discord, banindo teu perfil lá por ser... Porque eram casos muito parecidos e de fato as pessoas estavam me mostrando provas ali dentro da plataforma, né, o que elas teriam compartilhado, enfim, e de fato eu achei um pouco estranho, falei, ué, o que tá acontecendo? E eu já tive uns casos parecidos envolvendo o Google Drive, que fez um reconhecimento de um material que seria supostamente ilícito, e quando a gente foi analisar, não tinha nada de ilícito, foi um erro na inteligência artificial ali do próprio Google, e agora está acontecendo no Discord, e pessoal, isso é muito grave, porque você que tá utilizando de boa fé, pode se prejudicar, porque os sistemas automatizados do Discord reportam o crime para as autoridades brasileiras. Isso pode virar um inquérito contra você. E isso virando um inquérito, você pode ser chamado a prestar explicações e aí o seu nome pode ser indexado no Jus Brasil e quando alguém digitar o seu nome no Google, você pode pro resto da vida ficar vinculado com um crime de pornografia infantil sem nunca ter feito absolutamente nada. Sim, mesmo se você seja inocente, vai ficar lá, tá ligado? Mano, imagina um caso do influenciador, cara, se isso acontece, caralho que pesado, velho. O que aconteceu recente, eu vi essa thread aqui no Twitter e eu vou ler aqui com vocês, ó. Thread sobre os recentes bans que o Discord vem aplicando em muitas pessoas. Então, pra quem não sabe, o Discord implementou uma IA que basicamente escaneia tudo que você envia, desde textos até mesmo imagens. Essa IA parece não ter sido bem treinada e ela está aplicando ban sobre tudo e quando as pessoas tentam pedir uma revisão sobre o ban, a mesma IA fecha o seu ticket, diz que vai manter o ban. Basicamente, eles não têm uma staff humana pra avaliar seu caso e ver que o bot fez merda. E aí, olha só quão grave é isso aqui, ó. Essa é minha conta que eu tenho desde 2016. Nunca tomei uma infração e eu enviei no privado da minha amiga uma imagem de um show chamado Chapeles Show. É show feito de sátira, feito por um humorista negro e nele ele tenta satirizar o próprio nascimento, utilizando um boneco de plástico que a IA erroneamente confundiu com um bebê de verdade e me baniu por compartilhar tal imagem humorística no PV da minha amiga. Primeiramente, eu tomei um ban de compartilhar imagens por 2 dias, mas minutos depois eu tomei permaban. Todos os meus tickets são fechados sem uma resposta humana. Vocês podem buscar aqui no você não tem nenhum suporte, cara. Só roubou o ban e acabou. Vai pra casa. Discord ban. E ver que muitas pessoas são banidas até mesmo por ironia, porque a tal IA não compreende ironia. Aqui vão alguns dos bans mais idiotas feitos pela IA. E aqui a gente vê uma pessoa falando, indiana não é muito melhor, né? E aí a pessoa foi banida aqui por conduta de ódio. Mas enfim, lógico, tem essa questão da IA e tal, mas o que tá me preocupando muito, que eu tô vendo, tô tendo clientes preocupados com isso, vindo me procurar, são esse tipo de situação, por exemplo, envolvendo segurança infantil. Igual a pessoa aqui da thread falou, em que ela compartilhou
usou um bebê de plástico e isso foi banido como segurança infantil. Olha essa parte da thread aqui em que a pessoa mandou um coração e esse foi o motivo de banimento por segurança infantil. Caralho, olha esse outro caso aqui, por exemplo, em que não pode usar coração. A pessoa falou, eu tenho literalmente o dobro da idade dele. E ela foi banida por idade mínima pra utilizar. Nem sabe qual que é a idade, cara. Agora eu vou explicar um pouco de por que isso é muito grave. Porque os casos que eu recebi nos últimos dias, as pessoas realmente compartilharam imagens que não tinham nenhum problema, não são crimes no Brasil, como o caso desse aqui, que tem um bebê de plástico. Até porque, pessoal, pra gente caracterizar o crime de pornografia infantil, precisa ser uma criança real, numa situação real. O único caso que tem na legislação de simulação envolve simular crianças reais. E precisa ter um conteúdo erótico, precisa ser algo erotizado. Então, por exemplo, o caso de uma mãe que tira uma foto do filho de 3 anos, minha mãe tirou foto bebê, né? minha tomando banho quando criança, isso não é crime de pornografia infantil, mesmo tendo uma criança sem roupa numa foto, não é crime. Por quê? Porque não tem o conteúdo erótico, o conteúdo sexual. Então, atentem muito bem pra isso. Pra ser considerado crime, tem que ter esse conteúdo sexual. Então, se você envia um meme, por exemplo, um boneco de plástico que representa de fato ali uma criança, se você tem esse meme, essa coisa, não há crime. Não há crime porque não tem o conteúdo erótico. O grande problema disso é que você que tá utilizando o Discord e aí você envia alguma coisa que o Discord vai reconhecer como algo envolvendo segurança infantil ou pornografia infantil, como é o caso de algumas pessoas que estão sofrendo com isso, você pode responder um processo criminal no Brasil. E pro resto da vida você vai ficar atrelado com o seu nome a um processo de pornografia infantil sem nunca ter feito absolutamente nada de errado. Eu vou explicar aqui pra vocês como que foi. Isso que me pega, cara. Imagina que terror, velho. Jesus amado. Nossa, velho. Não, é assustador saber que é uma inteligência artificial que avalia tudo e essa inteligência é burra, cara. A inteligência vai... Nossa, velho. O Discord está tratando isso de forma extremamente automatizada. Já existe, inclusive, um protocolo que o Discord utiliza que envolve esse Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas, que é o NCMEC. O NCMEC é um centro, uma organização sem fins lucrativos, foi fundado em 1984 lá nos Estados Unidos. Eles fazem relatórios e enviam para autoridades estrangeiras para que tomem providências. Então, por exemplo, eu separei um processo no Tribunal de Justiça do Distrito Federal que cita aqui o NCMEC. Nesse caso aqui específico, de fato, a pessoa estava cometendo crime, tá? Não é um caso de 2024, não envolve esses casos do Discord, ou o caso do Google Drive, ou casos do OneDrive que eu estou comentando. Casos que foram erroneamente categorizados como crime, na verdade não eram. Não é esse caso. Nesse caso, realmente, a pessoa estava cometendo crime, mas só para vocês verem como funciona, né? Nesse caso, então, a pessoa estava cometendo um crime de pornografia infantil. Então, aqui, ó, no reporte NCMEC, número tal, foi possível verificar que o suspeito realizou o compartilhamento e disponibilização de vídeo de abuso sexual infantil. Então, olha só como funciona. A própria justiça aqui brasileira fala sobre o reporte, fala o número do reporte para justamente julgar as pessoas pelos crimes cometidos na internet. Então é assim que funciona. Agora, como tá muito envolvendo essa coisa de inteligência artificial, as pessoas estão utilizando muito, as empresas estão utilizando muito, o Discord também está utilizando e está automatizando esses envios de notificações para outras autoridades estrangeiras. Então, qual que é o grande problema aqui? O problema é você compartilhar algo, o Discord identificar isso como pornografia infantil e não ser pornografia, ou seja, você não está cometendo crime, e aí isso ir parar nas autoridades brasileiras como reporte de possível pornografia infantil, e aí o que vai acontecer? A polícia brasileira vai chamar você para prestar esclarecimentos, e só isso pode virar um número de processo, ir para um tribunal federal ou para um tribunal estadual, e quando alguém digitar o seu nome no Google, vai estar lá que você respondeu um processo de pornografia infantil. Né? Então isso é muito grave, pessoal. Isso pode acabar com a vida de muita gente. Mesmo as pessoas compartilhando memes, compartilhando coisas. Inclusive, tem uma situação que ocorreu de algo que foi identificado como criança e nem era uma criança. Nem tinha nada a ver. Então, que lógico que são processos em sigilo, eu não posso compartilhar aqui. Mas, assim, são imagens que sequer se trata de criança. Então, nada a ver com segurança infantil. Enfim, esse era um vídeo que eu queria fazer pra explicar pra vocês o que tá acontecendo. Realmente tá ocorrendo uma onda de banimentos no Discord. Vocês podem pesquisar ali no Twitter, banimento Discord, e ver que realmente muita gente está sendo banida. E aqui o meu alerta fica para as pessoas que estão sendo banidas por segurança infantil. Isso pode vir a dar problema. É lógico que ninguém vai chegar a ser denunciado e processado pelo Ministério Público, porque quando a autoridade policial for verificar a prova, vai falar, não, realmente, isso aqui não tem crime nenhum. Mas o que eu estou falando é que você pode vir a responder um processo para prestar esclarecimentos. E só isso já é muito constrangedor para qualquer pessoa, porque imagina você recebendo na sua casa, você
você vai explicar o que pros seus familiares? Ó, eu tô recebendo aqui um processo pra prestar esclarecimentos, suposto crime de pornografia infantil. Então, assim, olha o constrangimento que vai gerar na sua família, se seu nome... Até a pessoa se explicar, já foi lixado na rua, né? Que é um crime aí que o pessoal não perdoa, internet, ali no Jus Brasil, se for indexado, porque mesmo sendo processo em sigilo, como o caso desse aqui que eu li pra vocês, é um processo que às vezes é indexado pelas plataformas de busca jurídica. Então pode acontecer do seu nome de fato aparecer. Então assim, pessoas podem de fato serem prejudicadas por essa má configuração da inteligência artificial do Discord. Então, pessoal, tome cuidado com o que vocês enviam agora no Discord, mesmo que não seja nada a ver. Eu vou mandar aqui um meme ou uma foto de um jacaré. Eu já vi pessoas mandando imagens, estilo essa, como se fosse um jacaré, uma foto de uma fruta, e o Discord reconheceu como possível problema com segurança infantil. Então, a gente está vivendo um momento em que, de fato, as plataformas estão se adequando bastante ao ECA digital, como no caso aqui no Brasil a gente tem a nova legislação. Então, as plataformas estão se adequando bastante a essas questões de segurança infantil. Isso é super positivo. Só que o pessoal não calibrou ainda o sistema. Então, pessoas podem sofrer com isso. Como é o caso do que a gente tá vendo, né? Tá? Então, esse é um alerta. Deixa aqui um comentário no vídeo se você conhece alguém que foi banido do Discord, foi banido injustamente. E tem um detalhe aqui que as pessoas deveriam exigir que o Discord tenha uma representação local. Eu fiz recentemente, inclusive, uma postagem, eu vou mostrar aqui, que foi na época que o Boulos falou sobre a questão do Discord. E eu refutei. Era daí que eu sabia, hein? Era daí que eu sabia. Porque eu sabia que vocês falaram. Na verdade, o Discord tem sim representante legal no Brasil. E esse representante foi instalado aqui no Brasil graças ao trabalho da Carla Albuquerque, que é jornalista e que fez todas as reportagens e deu luz às questões que ocorriam no Discord, todos aqueles crimes horríveis que aconteciam. Só que algumas pessoas estão enviando e-mail para o representante legal do Discord e o próprio representante está respondendo assim, ó: prezado fulano, não temos poderes para receber comunicações oficiais, notificações, citações e intimações em nome do Discord e nem tratar diretamente de demandas de usuários. Nesse sentido, sugerimos que você entre em contato com a empresa através dos canais oficiais. E esse e-mail, ele é respondido pelo Flávio, pelo Dr. Flávio, que é advogado. Só que eles respondem o e-mail dizendo, não, a gente não tem nada a ver com o Discord. Só que no próprio LinkedIn, por exemplo, que é o Dr. Flávio, né? Aqui tá o Douglas e o Flávio. Isso, foi há um ano atrás, eles podem nem fazer mais parte. Que citado o próprio LinkedIn, eles até comentaram, ó, como representantes legais do Discord, o Flávio e tal, e eu tivemos hoje na sede da Polícia Federal em Brasília para ministrar um treinamento, tal. Então, assim, eles no próprio LinkedIn estão lá falando como representantes legais e na hora que a gente vai tentar falar, olha, tá acontecendo aqui uma coisa, um problema, eles falam, não, a gente não tem nada a ver com o Discord. Aí a pessoa até enviou essa mensagem aqui pro próprio advogado, né, pelo e-mail. Ó, então essa informação aqui que vocês são representantes no LinkedIn é falsa? É que como assim? E aí a pessoa não recebeu mais retorno e a postagem sumiu do LinkedIn, foi apagada. Nossa! Cara... Que rombado, então, gente. Então, assim, o que fazer agora? É claro que algumas pessoas, né, vão ter que entrar com algum processo. É claro, tem que ver caso a caso, tem que passar por análise de advogado, cada pessoa vai ter que ir atrás do seu advogado de confiança, mas vou dar uma orientação geral. Se você foi prejudicado, inclusive acusado de crime pela plataforma, você tem o direito de buscar justiça, enfim, você tem a possibilidade de buscar os seus direitos, é óbvio. Só que, como o Discord tá tirando um pouco o corpo fora, fica um pouco complicado, né, entrar com processo. Como é que você vai fazer isso? Discord aqui, porque eles estão começando a falar, olha, a gente não tem mais nada a ver com isso, a gente não tem nada a ver, não tem representante, tem, mas não tem, então fica complicado. Então, esse tipo de procedimento, esse tipo de processo envolve você enviar uma chamada carta rogatória, que é uma ordem da justiça brasileira que é cumprida lá no exterior, no caso dos Estados Unidos, para que o Discord então venha responder o processo aqui no Brasil. Só que esse tipo de ordem depende de um tratado internacional de cooperação técnica jurídica que de fato o Brasil tem com os Estados Unidos, então tudo bem. Só que envolve você fazer uma tradução juramentada do processo, enviar a ordem de citação lá para o exterior, enviar para a autoridade competente lá nos Estados Unidos. E, pessoal, isso aí demora muito. Até porque tem que passar pelo Itamaraty, que é a Relações Exteriores aqui do Brasil, para ser enviado lá para fora. Então, assim, é uma burocracia muito grande. Demora, no mínimo, uns 8 meses só para chegar a carta lá no exterior. Então, é uma coisa, assim, muito demorada. Que absurdo. Então, as pessoas que estão sendo prejudicadas, né, enquanto não tivesse representante legal de fato no Brasil, que tinha, agora não tem mais, parece que estão tirando um pouco o corpo fora. Então, enquanto não tiver, enquanto as pessoas não exigirem isso, as pessoas podem ser prejudicadas e talvez não sejam reparadas pelo Discord. Então, enfim, a situação é muito séria. Eu estou com alguns casos em que, de fato, as pessoas estão sendo prejudicadas, estão sendo acusadas injustamente pela plataforma. Então, isso está acontecendo. Eu tenho conversado com outros colegas
advogados, e eles também estão recebendo no escritório deles casos desse tipo. Então, realmente, isso está acontecendo bastante. Loucura, hein, rapaziada? Comenta aqui embaixo o que vocês acham dessa situação, porque eu tô bem curioso, hein, pra saber, vocês aí que são mais usuários. Eu não mexo em Discord, né? Eu até ele falou assim, você envia alguma coisa no Discord e tal. Quando ele falou isso, eu já nem envio nada. Eu só entro em cal. Tá de boa. Mas eu quero saber de você. Você tá preocupado? Tá preocupado de tomar um processo desse? Eu tô a fim de descobrir. Isso é Maicon News, isso é Maicon. Isso é Maicon News. Isso é Maicon News. Eu vi no Maicon. Isso é Maicon News. Só notícia quente. TikTok é cancelada por tretar com qualquer outro. Famosinho fala merda e vai na história meio luxo. 3 vídeos por dia num café depois do almoço. E depois tem um react que sai logo de noite. Eu vi no Maicon News uma notícia nova que envolve um famoso, mas eu não conheço. Eu não ligo pra notícia, mas clico no vídeo. Eu não ligo pra essa porra, mas assisto inteiro.